Prezado aluno, prezada aluna, seja bem-vindo ao curso de Lei Orgânica do Distrito Federal. Meu nome é Daxon e vou trabalhar com vocês essa matéria extremamente importante para o teu concurso. Lei Orgânica do Distrito Federal tem sido cobrado em prova, normalmente 8, 10, até mesmo 12 questões nós temos encontrado em concurso público. E mesmo que fosse um número menor de questões, essa matéria, pela facilidade que nós temos como estudá-la, não poderia deixar de você dar muita atenção ao conteúdo. Vamos lá? Lei Orgânica do Distrito Federal. Primeiro, nós temos que entender as características do Distrito Federal para que você possa compreender a natureza da lei orgânica e alguns dispositivos relevantes aqui dessa lei. Primeira coisa, em relação ao Distrito Federal, o Distrito Federal é um estado ou é um município? Essa discussão já foi realizada inclusive no Supremo Tribunal Federal, quando em alguns julgamentos os ministros daquela corte chegaram à seguinte conclusão: o Distrito Federal, ele possui características específicas e por isso ele não pode nem ser dito como estado e nem mesmo ser dito como município. Da seguinte maneira, compare, por exemplo, o Distrito Federal a qualquer estado que você queira. Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo. Vamos pegar o Goiás. Você vai aqui ao Goiás, você encontrará algumas características lá que nós não temos aqui, por exemplo. E outras, sim, são bastante parecidas. O estado do Goiás, por exemplo, ele tem um governador, Rio Grande do Sul também tem um governador, São Paulo também. Pois bem, o Distrito Federal, nesse sentido, também tem um governador. O estado do Goiás e qualquer outro estado possui, por exemplo, uma casa legislativa. Aqui no Distrito Federal também há uma casa legislativa. Nós podemos cobrar IPVA, nós cobramos ICMS aqui no Distrito Federal. Então, nesse sentido, até parece ser um estado. Mas veja bem, qualquer estado que você compare tem Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. O DF não possui nenhum desses três. Porque a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Distrito Federal, na verdade, não são do Distrito Federal. Eles são da União. Estão apenas a serviço do DF. São, na verdade, subordinados ao Distrito Federal. Outra coisa, o estado do Goiás, exemplo, possui um poder judiciário próprio. O DF não tem poder judiciário próprio. O TJ do Distrito Federal é, na verdade, da União, integra o poder judiciário da União. Ministério Público. Qualquer estado tem um Ministério Público Estadual. O DF não, porque o Ministério Público daqui, ele também faz parte do Ministério Público da União. Vejam então que o Distrito Federal possui algumas características, como os estados possuem, mas não possui todas, porque tem muita coisa aqui que, na verdade, está ligado à União. Existe, em nem todos esses casos que eu citei, subordinação. As polícias e o Corpo de Bombeiros têm subordinação, de fato, ao governo do DF. O Judiciário e o Ministério Público é evidente que não, tá? Não possuem subordinação a ninguém. Seria o Distrito Federal, então, um município? Tem certas competências, certas características que, de fato, o Distrito Federal é muito parecido com um município. Por exemplo, no Distrito Federal, aqui, a gente cobra IPTU, que é um tributo, um imposto propriamente municipal. Existe uma outra competência aqui no DF, que você já deve ter estudado em Direito Constitucional, que é uma competência tipicamente municipal, que é aquela para administrar cemitérios e serviços funerários. Mas observe, os municípios têm prefeitos, o Distrito Federal não possui. E, por favor, nem compare com esses prefeitos de quadras que nós temos aqui no DF, porque esses prefeitos de quadras não têm nada de parecido com aqueles prefeitos municipais que existem aí nos estados. O Distrito Federal não tem Câmara de Vereadores. Então vejam, o Distrito Federal também não é um município, porque, muito embora ele possua algumas características municipais, ele não possui todas as características municipais. Resumindo, num certo julgamento, um ministro do Supremo Tribunal, o ministro César Peluso, disse a seguinte frase, que resume praticamente tudo isso que eu lhe expliquei. O Distrito Federal é o Distrito Federal.
Ou seja, o Distrito Federal não é igual a nada mais que a gente tenha aqui no Brasil. Costuma-se dizer que o Distrito Federal é uma unidade anômala, ou unidade sui generis. O que mais? Temos Brasília como sede do governo e capital da República. Brasília, que é apenas um pedacinho geográfico do Distrito Federal, é a sede do governo do Distrito Federal. E não apenas do governo, porque governo aqui estaria se referindo a poder executivo. Brasília é também, a lei orgânica dirá lá adiante, a sede do poder legislativo. Veja, o Distrito Federal possui dois poderes apenas, executivo e legislativo. Não há poder judiciário no DF, por essa explicação que eu lhe fiz há pouco. A sede do governo é Brasília, uma pequena área geográfica do todo do Distrito Federal. Brasília é também a capital da República Federativa. Veja, não há capital no DF, o DF não tem capital. Brasília é a capital da República, a capital do Brasil, mas não a capital do DF. Possui autonomia política, administrativa e financeira. O Distrito Federal possui essas três formas de autonomias. Três: política, administrativa e financeira. O que é autonomia política? Autonomia política significa que o Distrito Federal pode, a população do Distrito Federal propriamente, pode eleger seus próprios representantes sem a interferência de ninguém. O Distrito Federal não precisa pedir autorização da União ou quem quer que seja para eleger seus próprios representantes. Agora veja, você conhece uma outra palavra parecida com autonomia, mas que o sentido é bastante diferente. A palavra soberania. Quem é soberano pode tudo, em tese. Quem é autônomo pode quase tudo. O Distrito Federal pode quase tudo. Ele pode fazer tudo aquilo que não lhe for proibido pela Constituição Federal e por outras leis federais. Ter autonomia política significa que nós podemos eleger nossos representantes sem pedir autorização de ninguém. Mas nós temos que observar regras. Lá na Constituição, temos regras, por exemplo, a respeito da idade das pessoas que podem ser eleitas para os cargos. Por exemplo, também existe o momento certo para se fazer eleição, a sistemática que se faz a eleição. Então, autonomia política significa que nós podemos muito, mas não podemos tudo no que se refere aos aspectos políticos. E autonomia administrativa? O Distrito Federal pode organizar a sua estrutura administrativa da forma como bem entender, criar quantas secretarias quiser, fazer concurso público, desde que observe certas regras. E há regras para isso. Você só cria cargos públicos por meio de lei. Você só admite pessoal no serviço público por meio de concurso público. Essa é a sistemática adotada pela Constituição. Então, o DF pode organizar a sua estrutura administrativa seguindo, é claro, algumas regras previstas na Constituição. E autonomia financeira, o que significa isso? Atenção. Fala-se muito que o Distrito Federal não teria autonomia financeira pelo simples motivo do Distrito Federal receber dinheiro da União. Mas isso é pouco, porque o fato de o DF receber dinheiro da União não lhe retira autonomia. A autonomia que aqui se refere é para gerir os seus recursos. O fato de ele receber dinheiro de quem quer que seja não lhe fere essa competência. Veja, por exemplo, que os estados, os municípios brasileiros, todos eles recebem dinheiro do governo federal. E nem por isso nós falamos que eles não possuem autonomia financeira. O Distrito Federal integra a União, é claro, isso já foi cobrado inclusive em concurso público, e exatamente por integrar a União é que ele é uma unidade autônoma. Se não integrasse a União, o Distrito Federal possivelmente seria soberano. É regido por sua lei orgânica. Você deve lembrar muito bem disso. Os estados serão regidos por suas constituições estaduais, os municípios por suas leis orgânicas municipais e o DF por sua lei orgânica. Não podemos dizer de maneira alguma que a lei orgânica do DF é igual a uma lei orgânica municipal, como também não podemos dizer que ela é igual a uma Constituição estadual. Por que não?
simplesmente porque o Distrito Federal não é igual nem a Estado e nem a município. A lei orgânica do DF, ela também é algo diferente, algo sui generis. Entretanto, caiu em um concurso a seguinte comparação. A lei orgânica do Distrito Federal se parece com uma Constituição estadual. E a banca considerou como correta. Veja, parece uma Constituição estadual. Agora, afirmar que estaria incorreta, porque nós vimos que o DF é diferente. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas. Daqui a pouco nós vamos estudar como é que são formadas, estruturadas, criadas essas regiões administrativas e qual é a natureza jurídica delas. Mas aqui tem um ponto importante, isso aqui já foi cobrado bastante em concurso público. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas com vistas à descentralização, eu grifei, administrativa, a utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Assim está previsto na lei orgânica. Essa estrutura do Distrito Federal em regiões administrativas, são mais de 30 regiões administrativas aqui no DF, segundo a lei orgânica, visa a descentralização administrativa. Vamos dar uma olhada no conceito de descentralização e no conceito daquele outro instituto que você conhece, desconcentração. E aí vamos chegar às nossas conclusões. Descentralização consiste na administração direta, deslocar, distribuir ou transferir a prestação do serviço para administração indireta ou particular. A nova pessoa jurídica não ficará subordinada à administração direta, pois não há relação de hierarquia, mas essa manterá o controle e fiscalização sobre o serviço descentralizado. Veja, quando descentraliza, a unidade descentralizadora não possui hierarquia sobre a unidade descentralizada, muito embora ainda tenha, não é isso, poder de fiscalizar esse serviço que fora descentralizado. Mas perde-se a hierarquia. Desconcentração é a distribuição do serviço dentro da mesma pessoa jurídica, no mesmo núcleo, razão pela qual será uma transferência com hierarquia. Vamos voltar? O artigo 10 da Lei Orgânica dispõe que o DF organiza-se em regiões administrativas com vistas à descentralização. Vimos que descentralização significa não manter hierarquia, sendo que a desconcentração existe hierarquia ainda. Exemplo, o Ministério da Saúde e a Anvisa. Não há hierarquia. O Ministério da Saúde ainda possui um controle de fiscalização sobre a Anvisa, mas ele não tem essa ingerência direta, essa hierarquia direta. Ministério da Saúde e Anvisa são exemplos claros de descentralização. Desconcentração. A Presidência da República e os ministérios. O governo do Estado de São Paulo e suas respectivas secretarias. E assim por diante. Existe uma hierarquia. Quem manda é a unidade central. Quem manda, nesse meu último exemplo, é o governador do Estado de São Paulo. Ele é quem manda nas secretarias. Ele passou temporariamente um poder para os seus secretários, mas a hora que bem entender, ele avoca, porque existe hierarquia. E as regiões administrativas seriam o que, afinal de contas? Para a lei orgânica, elas são sinônimo de descentralização. Para o direito administrativo, elas são sinônimo de desconcentração. Eu tenho certeza que nesse momento o concursando pode ficar um pouco preocupado. Afinal de contas, o que eu respondo em prova? Responda conforme te for perguntado. Se na tua prova perguntar com base na lei orgânica, o que aliás é o habitual, responda descentralização, porque é isso que está escrito lá. Agora, se porventura, como também já aconteceu, a banca comparar a lei orgânica ao direito administrativo, ao direito constitucional, seja lá o que for mais, responda aquilo que for correto, responda aquilo que for maior. E o que é maior, é claro, seria desconcentração. Ok? Mas que fique o alerta. Observe o enunciado. A palavra descentralização, muito embora esteja errada para o mundo prático, poderá estar correta para a tua prova. O artigo 10 dispõe, então, que o DF visa tudo isso, né? Para a utilização racional de recursos,
desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Esse é o texto do artigo 10 da Lei Orgânica. O Distrito Federal, na execução de seu Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, buscará a integração com a região do entorno. Observações. O entorno é um anel, né, que temos ao redor do Distrito Federal, formado por mais de 30 municípios, a grande maioria municípios do estado do Goiás e alguns poucos municípios do estado de Minas Gerais. Eu disse municípios do Goiás e de Minas Gerais. Significa dizer que o Distrito Federal não tem responsabilidade por esses municípios. Eles são de responsabilidade respectiva do Goiás e de Minas Gerais. O entorno não faz parte do Distrito Federal. O entorno faz parte do Goiás e de Minas. Entretanto, o Distrito Federal não poderia ficar alheio à realidade. A realidade é que as populações do entorno foram, em boa parte, abandonadas pelos respectivos estados e hoje vivem no Distrito Federal praticamente. Vivem do Distrito Federal. Aqui trabalham, aqui fazem compras, aqui vêm para, especialmente, o atendimento no Sistema Único de Saúde. O Distrito Federal poderia ignorar essa população? O Distrito Federal poderia proibir que a população do entorno ingressasse no DF para que fossem atendidas as suas necessidades? Claro que não. Isso não seria nem moral e nem mesmo legal. O Distrito Federal, sabendo da realidade de que o entorno precisa aqui da nossa unidade, do DF, a Lei Orgânica prevê que nós devemos buscar a integração. Integração significa ajudar. Integração significa apoiar. O DF costuma fazer essa integração, por exemplo, doando valores, financiando o Sistema Único de Saúde do entorno. O DF dá valores para os municípios do entorno sob, né, o acordo de que o dinheiro que o DF para eles dará será investido no sistema de saúde próprio deles, lá nos municípios goianos ou mineiros. Seja para a construção de hospitais, seja para a construção do posto de saúde. Essa é a ideia. Essa integração funciona também sobre o aspecto da educação, da segurança, especialmente a saúde, como eu te falei. Então veja, o DF no seu programa, né, de execução econômico e social buscará a integração com o entorno. Para terminar esse item, é desenvolvimento econômico social. Caiu numa prova perguntando se o DF deveria buscar a integração com o entorno para o seu desenvolvimento político. Óbvio que a resposta estava errada. Aqui está escrito econômico e social. Lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Prezado aluno, prezada aluna. Esta aqui é uma das questões mais frequentes em concurso público de lei orgânica do Distrito Federal. Lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Você já votou para administrador regional? Pois em breve deverá votar. A lei orgânica do Distrito Federal diz que lei disporá, quer dizer, segundo a LODF, um dia nós deveremos ter uma lei tratando sobre esse assunto. Isso aqui, então, é uma norma programática, é algo lançado para o futuro. Lei disporá um dia sobre a participação popular no processo de escolha. Quer dizer, uma lei deverá regulamentar a sistemática para que o povo participe da escolha do administrador regional. De maneira alguma, a lei orgânica está dizendo que o povo escolherá. A lei orgânica está dizendo que o povo participará da escolha. É muito diferente. Perfeito? Caiu já em certo concurso público dizendo assim: a lei orgânica prevê a participação popular no processo de escolha. Ou a participação popular no processo de escolha. Hoje há participação popular? Não, não há. Nós temos uma disposição de que um dia, quem sabe, isso acontecerá. Passados aí 20 anos, mais de 20 anos, na verdade, da Lei Orgânica do Distrito Federal, não fora tomada a providência efetiva. Lá no início da década de 90, nós tivemos uma lei aqui no Distrito Federal que regulamentava essa participação. Os eleitores de cada região administrativa, eles iriam às urnas e votariam em candidatos a administradores regionais. Os 3 candidatos mais votados
de cada região administrativa formariam essa lista, da qual o governador escolheria um dos 3 nomes. Este nome escolhido seria aprovado pela Câmara Legislativa. Então veja, o povo votaria, o governador escolheria um daqueles 3 mais votados. Vejam, o povo não estava escolhendo, o povo estava participando da escolha. E por fim, a Câmara Legislativa, ela aprovaria o nome. Foi declarado, né, a ilegalidade, a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em razão desse finalzinho, porque segundo o TJ, quem tem que escolher é o governador. O povo participaria, certo, o governador escolheria, certo, mas a Câmara Legislativa não poderia interferir nisso, porque não há previsão na lei orgânica para interferência da Câmara. Isso sem falar que estaríamos tratando aqui de órgãos do Poder Executivo, nos quais a Câmara Legislativa não teria ingerência. Veja bem, essa lei então foi declarada inconstitucional e depois foi totalmente revogada pelos nossos legisladores, mas veja o que aconteceu recentemente. Em sessão realizada no dia 14 de janeiro de 2014, o Conselho Especial do TJ julgou procedente 2 ações diretas de inconstitucionalidade por omissão e determinou ao chefe do Executivo local, aqui no DF, o prazo de 18 meses para a elaboração e encaminhamento de projeto de lei sobre participação popular na escolha do administrador regional e formação de conselho de representantes comunitários. Sobre esse conselho eu vou tratar depois. A decisão foi por maioria de votos e o prazo começa a contar da comunicação do acórdão, ok? Veja bem, não temos hoje então essa participação popular efetiva, mas em razão dessa decisão do TJDF, num prazo máximo de 18 meses a contar da comunicação do acórdão, da decisão lá colegiada, né, nós deveremos ter alguma regulamentação sobre essa matéria. Para a tua prova, fique com essa frase. Lei disporá sobre a participação popular. A lei orgânica não está dizendo que o povo decidirá. A lei orgânica não está dizendo que o povo já tem competência para isso, mas está dizendo que um dia isto terá que ser regulamentado. Muita atenção a esse ponto, costuma cair bastante em prova. Temos muita matéria ainda para tratar, mas ficamos por aqui. Bons estudos e até mais. Obrigado.